Olá, bom dia, turma do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma atividade de língua portuguesa. Dessa vez nós vamos ver a classe gramatical numeral, certo? Vocês estão acostumados a ver numeral, né, lá na matemática, mas nós temos o numeral que ele pertence a uma classe gramatical na nossa língua portuguesa, certo? Nós temos 10 classes gramaticais, né? Nós temos artigos, pronomes, adjetivos, né? Substantivos, numeral, correto? E assim sucessivamente. Então, eu peço que vocês me acompanhem aí, nós vamos até a página 77, certo? Aí no nosso livro. Então, vamos lá. O que são numerais? Nesta seção, você vai estudar a classificação e a flexão da classe gramatical numeral, certo? Algumas palavras e os algarismos que você empregou em suas respostas são classificados como numerais. As palavras que expressam ideia, né, de quantidade ou de posição numa sequência recebe o nome de numeral. Então, nós temos aí, os numerais, eles podem ser classificados de diferentes formas. Nós temos aí, me acompanhem no livro de vocês, nós temos aí os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, correto? Então, vamos lá. Os cardinais, eles expressam quantidade exata. Nós temos aí, por exemplo, 3 semanas. Então, esses aí são os cardinais, certo? Que eles expressam a quantidade exata. E o ordinal? O ordinal, ele indica a posição de algo em uma sequência. Primeira, né? 30ª, 100ª. Nós temos aí exemplo, a primeira semana, certo? Então, o ordinal, ele apresenta a posição, correto? Primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. E os multiplicativos? Os multiplicativos, eles indicam o número de vezes pela qual uma quantidade é multiplicada, certo? Nós temos aí o exemplo, dobro, triplo, quintuplo, exemplo, o dobro de semanas, certo? Então, o multiplicativo, ele apresenta, né, o dobro, a quantidade, né? Quantas vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada, correto? E nós temos aí o fracionário. Qual é a função dele? Ele indica o número de vezes pela qual uma quantidade é dividida, correto? Nós temos aí, 1/3, meio, metade. Nós temos lá no exemplo, 1/4 das publicações. Então, esse aí é o fracionário, correto? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, vocês podem também estar lendo novamente, revendo os exemplos, certo? Então, nós temos aí, o numeral, ele também o numeral substantivo e o numeral adjetivo. Ele também tem essas duas funções, certo? Em algumas situações, o numeral, ele pode substituir um substantivo, correto? Nesse caso, ele é chamado de numeral substantivo. Como na frase, o tio e o sobrinho programaram uma viagem. Os dois foram para a Amazônia, certo? Então, aqui, ele é um numeral substantivo, certo? Já no outro exemplo, nós temos um numeral adjetivo, certo? Quando o numeral acompanha um substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo. Nós temos aí a frase, a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem. Então, a garota é um substantivo, correto? Então, ele é chamado de numeral adjetivo. Lá no numeral substantivo, quando o numeral ele pode ser substituído pelo substantivo, né? Olha aí, os dois foram para a Amazônia. Quem foi para a Amazônia, né? Foram os dois, né? O tio e o sobrinho, correto? Então, tem essa regra e tem essa pequena diferença, ok? Se prestar bastante atenção, vocês vão saber diferenciar, correto? Então, vamos lá, mais uma regra aí. Os numerais 1, 2 e as centenas completam a partir de 200, certo? Os numerais 1 por extenso e 2 por extenso
que são as centenas, elas completam a partir de 200 e flexiona-se em gênero. Nós temos aí, por exemplo, uma, 200, 200. Os demais cardinais, eles são invariáveis. Nós também temos os exemplos aí, 15 meninos, 15 meninas. Já os numerais ordinais, eles possuem as formas feminina e a forma masculina. Com o exemplo aí, nós temos em primeiro, em primeira. Existem também, alguns numerais que eles flexionam em número, como primeiras milhões, correto? Eles podem ser flexionados em número, certo? Então, a palavra dependendo do contexto em que for empregada, a palavra ele também pode ter a função de artigo indefinido, certo? Dependendo, da função lá, dependendo do contexto, ele pode ter a função de artigo indefinido ou de um numeral. Ele será um artigo quando admitir plural e feminino, correto? Aí tem o exemplo, uns e umas. Ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo que o termo acompanha. Por exemplo, nós temos aí, vi um menino soltando pipa. Vi um menino qualquer soltando pipa. Já quando indicar quantidade e puder ser substituído por outro numeral, por exemplo, 2, 2, 3 e etc., será um numeral. Por exemplo, ganhei um livro de fábulas maravilhosos. Ganhei 2 livros de fábulas maravilhosos. Então, prestem bastante atenção nessas regras aqui, ok? Então, vamos lá. Vocês vão ler um texto, certo? Para responder as atividades. Lá na questão 1, leia o trecho de um artigo do blog Viajologia. Em 10 anos, blog Viajologia leva leitores a descobrir mais de 70 países. Entre os anos 650, entre as 650 matérias publicadas durante a década, saiba quais foram os destinos que mais bombaram, certo? O blog Viajologia de época comemora nesta terça-feira, 20 de junho de 2017, seu 10º aniversário. Durante estas 522 semanas, publicaram 650 histórias de viagens e de natureza que tiveram como cenário 72 países. O primeiro artigo ele foi postado em 20 de junho de 2017. Na ocasião, eu me preparava para embarcar dos Estados Unidos para a Mongólia, onde passaria um mês no país de Genes, certo? Escrevendo, sobre as estepes, os cavalos, os templos budistas, a vida selvagem, certo? E um tequim de camelo, o festival, onde muitos outros temas eles foram escritos, certo? Uma aventura especial que acabou nas páginas da revista Época. As arcas sagradas do deserto de Gobi. Então, esse aí, é um blog, certo? Vocês vão ler esse texto e vocês vão responder as questões. Se vocês observarem, podem prestar atenção que tem números aí escritos por extenso e tem números escrito numeral, correto? Observem o texto e vocês vão responder as questões, tá? Vocês vão responder as questões da página 74, da página 75, certo? Da página 76 até a página 77, certo? Vocês vão ver aí, as flexões dos números, dos numerais. Nós temos aí um diálogo na página 76. Vocês vão observar o diálogo e vão responder as questões, correto? Lá na página 77, dando continuidade às atividades, nós temos também outras questões para vocês responderem. Vocês vão ler as manchetes abaixo, vão observá-las
e vão responder as questões. Você vai classificar os numerais destacados nas manchetes, certo? Em cada manchete nós temos aí numerais, o emprego de numerais. Abril passado foi o quarto mais chuvoso do século, certo? Site ajuda a calcular o custo de viagens para mais de 250 destinos no mundo, certo? Pichardo estabelece novo recorde nacional do triplo salto. Vacina contra a gripe já foi aplicada em 1/3 do público-alvo. Então, você vai observar as manchetes e vai responder as questões, tá? Essas questões são relacionadas a essas manchetes aí. Observem bem, prestem bastante atenção. Não entendeu, volte, faça a leitura novamente. Podem tirar as dúvidas de vocês, certo? Mandar mensagem lá no meu WhatsApp, que eu estarei tirando todas as dúvidas, correto? Logo em seguida, nós temos aí uma leitura, que vocês vão fazer a interpretação do texto, certo? Esse texto aí é a Namíbia, correto? Vocês vão ler e depois vocês vão fazer a interpretação até a página 62. O que é Namíbia? A Namíbia é um dos maiores países africanos, certo? Ela é conhecida por suas exuberantes paisagens e sua diversidade animal. A economia local, ela destaca-se com a produção de diamantes, mas a população ainda sofre com a desigualdade social e racial, certo? Nessa região há 2 desertos, o da Namíbia e o de Kalahari, certo? Que abrigam locais inóspitos e de difícil acesso, né? Pela falta de infraestrutura nas estradas, certo? Inóspitas. Aí nós temos aí, o que é um relato de viagem? Um relato de viagem, ele tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Geralmente ele é organizado de forma sequencial, conforme os fatos ocorreram, certo? A linguagem utilizada ela é superlativa, com o uso da primeira pessoa e verbos no passado, certo? Os relatos eles podem ser publicados em livros, revistas, jornais, sites e blogs. Então, esse aqui é um relato de viagem, né, na Namíbia, que conta essa trajetória, certo? Nós temos aí as irmãs Klink, que são as filhas da fotógrafa Marina Klink e do navegador Amir Klink, certo? Que ele fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com o destino ao Brasil. As gêmeas Tamara e Laura e a irmã caçula Marina, desde muito novas, escutam as aventuras do pai pelo mundo e o acompanham em algumas delas. Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagens e lugares que já conheceram. Para saber mais, vocês podem estar acessando, né, o link indicado e veja que histórias de aventuras também acontecem na vida real, certo? Então, isso aqui é um pequeno relato das irmãs, dessa família, né, na verdade, que elas contam, né, os relatos sobre as viagens que eles já fizeram. Então, esse é um relato de viagem, vocês vão fazer as atividades, depois de pronta, vocês vão estar enviando lá no meu WhatsApp, correto? Não esqueçam da frequência de vocês. Eu estou acompanhando quem envia as atividades, certo? Eu tenho uma atividade aí que até agora poucos alunos se manifestaram, poucos me enviaram e eu estou acompanhando no grupo, correto? Por isso eu exijo a frequência de vocês, para mim saber quem está entendendo o assunto, quem está acompanhando, quem está conseguindo fazer as atividades. Se alguém está fazendo as atividades e me envia lá no grupo, lá no WhatsApp, envia lá no meu privado, eu estou sabendo que ele está entendendo, correto? Quem não entende me pergunta, eu vou lá, tiro as dúvidas. Só que tem aqueles alunos que infelizmente eles não
se manifestam nas atividades. Aí eu não posso saber, né, se ele está entendendo o assunto ou não. Por isso eu peço um feedback de vocês no final das atividades, se vocês entenderam. Se não entenderam, eu volto a explicar novamente, certo? Vocês podem estar me perguntando e eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Isso tudo conta como frequência, certo? Conta também com a participação, ok? Tenham todos um bom dia e muito obrigada.